Bom dia! Hoje é dia 10 de dezembro, 10h10 da manhã. É um prazer estar de volta com você, telespectador da TV Legislativa, depois desses meses que nós ficamos afastados em virtude do período eleitoral. Nós estamos aqui hoje no programa Câmara Convida com o advogado, o teólogo e o escritor Nelson Malzone Silvério. Bom dia, Nelson. Prazer recebê-lo aqui no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba, ao vivo, para os nossos telespectadores da TV Legislativa. Bom dia, Fernanda. É um prazer todo meu estar aqui com vocês nesta manhã, compartilhando algumas questões importantes sobre a nossa vida e nesse tempo legislativo da cidade de Sorocaba. Para mim é um prazer e uma honra. Para nós também é um prazer e uma honra recebê-lo, principalmente neste período em que nós estamos vivendo, em que parece que a pandemia acabou, pandemia do coronavírus, mas não acabou ainda. Nós estamos aqui, como vocês podem ver, de máscara, com distanciamento social, os nossos câmeras também estão usando máscara, temos álcool gel. Como é que você passou esse período da quarentena, Nelson? Perfeito, Fernanda. Esse período da quarentena é bastante interessante. Muitas pessoas estão fazendo reflexões sobre a questão da pandemia. Há livros escritos sobre a pandemia, né? Sobre como ela afetou a nossa vida no dia a dia. E curioso pensar que eu acompanhei a vida de muitas pessoas que estão passando por esse período de forma muito difícil. Muitas pessoas que estão com depressão, com ansiedade, pessoas que tiveram ataque de pânico, síndrome do pânico, por conta da pandemia, né? O medo de se socializar diante desse risco da doença, atingir os seus familiares. Eu pensei desde o começo em enfrentar isso de forma diferente. Sempre li muitos livros, estudei muitos autores motivacionais, como, por exemplo, Andrew Carnegie, né? Napoleon Hill, Will Durant, e eles sempre falam que, às vezes, o sucesso chega nos momentos de crise, se soubermos aproveitá-lo. Foi o que nós fizemos. Eu procurei fazer diferente. Eu vi que seria um momento de crise na sociedade, vi que muitas pessoas ficariam com medo. Eu procurei não ter medo nesse momento, pelo contrário. Aí sim eu arregacei as minhas mangas, procurei escrever mais do que nunca, estudar mais do que nunca e me preparar para o futuro, seja como fosse, né? Então, neste momento da pandemia, eu escrevi mais de 3.000 páginas, escrevi mais de 5 livros, completamos agora 16 livros publicados, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Esses livros que você acabou produzindo na pandemia já estão dentro desses 16 publicados ou ainda vão estar sendo publicados? Já estão. E qual é o tema desses livros? Ok. A temática dos livros é assim, na verdade já faz mais de 20 anos que eu venho com alguns projetos literários. Sempre tive o desejo de escrever, mas às vezes você deve ter visto a minha história, né? Ela, nos momentos difíceis lá, 20 anos atrás, não era possível, eu não tinha capacidade, vamos dizer, financeira, para trazer esses sonhos à tona, né? E agora que chegou a oportunidade, aproveitamos bastante, estamos publicando um livro após o outro. Em questão de 1 ano e meio, publicamos esses 16 livros. Nossa, que rápido! Infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível ter lançamento de todos eles, né? Mas estamos nos preparando para o futuro. Tem mais 4 livros em andamento, então ao todo teremos, em mais ou menos alguns meses, mais 5 meses, teremos pelo menos 20 livros publicados. Você é sorocabano, nascido aqui, fez faculdade de Direito na FAD, mas todo o seu estudo antes da faculdade foi nas escolas públicas da cidade, não é? Perfeito. Você se considera aí um exemplo de superação. Sim, não, sim? Um exemplo de superação, sim. Eu sempre, na minha infância, por conta das lutas que nós tivemos, eu tinha baixa estima, né? Eu tinha baixa estima, eu era muito tímido, eu não queria compartilhar a minha vida, a minha história com os amigos. Eu me sentia como uma das pessoas mais pobres em todos os ambientes em que eu frequentava. E a estima realmente era muito baixa. Então, eu evitava até mesmo participar das coisas, dos eventos, etc. No entanto, nós percebemos que podemos ser exemplo para alguém que está lá embaixo ainda, precisando de uma mão que a levante para crescer, para melhorar, para se aperfeiçoar. No momento que nós percebemos isso, que podemos servir de modelo para alguém que está numa situação vulnerável ainda, nós começamos a compartilhar o nosso sonho, o nosso conhecimento, com mais força ainda. E quando foi essa virada de chave, que você saiu daquele menino tímido para este profissional que até live já está fazendo?
Então, esse momento, essa chave, né, ela teve alguns momentos na minha vida. Primeiro, com a própria faculdade de Direito. A faculdade de Direito me ajudou bastante a vencer a timidez, as lutas, as dificuldades de outrora, né? Era um grande sonho que eu tinha cursar aquela faculdade. Graças a Deus e com muita luta e com esforço nós conseguimos. E depois também tivemos alguns momentos de depressão na vida. Passamos por dificuldades, 4 anos de depressão. E depois a retomada surgiu também com o ambiente religioso que nós frequentamos e também com o apoio da minha esposa Lucimara, que esteve sempre ao meu lado. E depois do meu casamento, há 7 anos atrás, eu sinto que algumas coisas mudaram em mim, ficamos mais assim otimistas com a vida, mais motivados e passamos então a buscar um após outro todos os sonhos. Você, pelo seu currículo aqui, Nelson, você é formado em Direito, mas também é formado em Teologia. E tem várias pós-graduações em diversas áreas. O que te levou a fazer uma outra faculdade em Teologia? A teologia, na verdade, quando eu fui fazer o meu teste vocacional, mais ou menos no ano 1996, 1998, deu filosofia, psicologia e teologia. Então, são áreas que eu sempre gostei muito. Eu me divirto com as palestras de Cortella, do Karnal, do Pondé e do Clóvis de Barros Filho e de tantos outros, né? Eu gosto de assistir, de acompanhar filosofia, sempre gostei de tudo na filosofia, também na psicologia e também em teologia. Quando eu fiz Direito, eu pensei em aliar todas essas áreas numa só. Então, eu sabia que no Direito, já tendo lido alguns livros antes de cursar a faculdade, eu sabia que no Direito eu encontraria todas elas. Só que, no entanto, a teologia sempre fez parte da minha vida, né? Eu sou uma pessoa religiosa desde sempre, desde que me entendo por gente. Então, isso sempre conduziu a minha vida. Eu resolvi fazer teologia para conhecer mais, em busca de conhecimento. Já li a Bíblia mais de 10 vezes, gosto de religião em geral, conheço quase todas as religiões, procuro pautar a minha vida nesses princípios religiosos. E você também tem uma pós-graduação em psicanálise. Em psicanálise. Direito e psicanálise. Isso. Por que é que você resolveu juntar essas duas coisas na sua pós-graduação? Perfeito. O direito e a psicanálise se complementam. Na verdade, apesar de não estar trabalhando na área com criminal, eu sempre gostei muito da área criminal, de estudar a mente, não só dos psicopatas, né, como é tradicional, a mente do ser humano. Estudar sociologia, antropologia, psicanálise, psicologia, tudo isso eu acho que é favorável para formar bem o advogado. O advogado precisa ter conhecimentos amplos, multiformes e de cultura geral para ser realmente um bom profissional. Então, nós procuramos estudar tudo que pudemos sobre psicologia, sobre psicopedagogia, né? E também sobre psicanálise. Eu sinto que hoje em dia, mais ainda, com o pós-modernismo, a psicanálise ela vem encontrando um espaço único. E esse espaço, eu acho que ela consegue fazer uma ligação com todas as outras áreas e ciências. E tudo isso que você aprendeu nesses seus estudos acabaram se transformando em livros, pelo que eu vi aqui. Você tem até um de direito médico já lançado, mas você também tem um motivacional. Conta para os telespectadores aqui da nossa TV Legislativa, da Câmara Municipal de Sorocaba, que estão nos acompanhando hoje ao vivo, dia 10 de dezembro, com uma entrevista aqui com o Nelson Silvério. Qual foi o livro motivacional que você fez? Qual que é o principal assunto dele dentro desse segmento? Perfeito. Há mais de 20 anos eu tenho projetos para muitos livros motivacionais. Eu me recordo que nos anos 90 eu vinha escrevendo um livro e quando eu vi, eu me deparei com uma obra que se tornou best-seller no Brasil. Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury. E daí, ao ler o livro, eu percebi que ele tratava e abordava coisas muito semelhantes àquelas que eu estava escrevendo. Inclusive, os exemplos que ele usou do Martin Luther King, do Abraham Lincoln, do Nelson Mandela e de tantos outros, são exemplos que eu vinha usando no meu projeto. Quando eu vi isso, eu falei, pronto, eu não preciso mais escrever, porque o Augusto Cury já vem escrevendo aquilo que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Então, eu senti que eu deveria apenas publicar as minhas obras poéticas. No entanto, há pouco tempo atrás, eu comecei a perceber que a minha vida também teria um destaque, algo a ser compartilhado dessa superação que nós vivemos. Então, eu decidi contar isso no livro. Eu tenho um livro, Todos os Sonhos do Mundo, porque desde pequeno eu sempre li muita poesia e uma das poesias do Fernando Pessoa, ele diz:
Não sou nada, não sou ninguém, não pretendo ser nada. Mas, apesar disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, realmente é assim que eu sou também, é assim que eu procuro viver. Eu tenho todos os sonhos do mundo. Foi o que eu resolvi passar para as pessoas através de uma biografia com visão do mundo. Ali naquele livro eu abordo a minha visão de mundo, os princípios que regem a minha vida e também a biografia minha e da minha família desde a Itália 300 anos atrás e de Sorocaba também há 300 anos atrás. Então acaba sendo um livro motivacional e até histórico. Até histórico, inclusive histórico. Nós contamos ali, passo a passo, tudo o que aconteceu com a minha família desde que ela chegou, desde que eu consegui, né? Eu faço há mais de 20 anos pesquisas genealógicas da família e eu consegui muitos materiais, muitas informações e tudo isso nós colocamos nesse livro. Então vamos contando a história da família Malzone, da família Belotti, da família Prete, da família Costabile, que formam a minha família, né? Família Silvério também. E daí depois também fizemos pesquisas com os antecedentes sorocabanos e vimos que entre os nossos antecedentes sorocabanos tem cidadãos de mais de 300 anos atrás. Ou seja, somos sorocabanos com muito amor mesmo. Da de terrinha, coração literalmente. E da terra. Literalmente. Por legal. isso que eu amo tanto esse lugar. E que região da Itália é a sua família? Região da Calábria. A minha é de Treviso. Treviso. E aí a maravilhoso. gente, né, veio para cá e estamos aqui. Exatamente. Né, contribuindo para este país com Exatamente. a força italiana. Exatamente. É isso que eu acho lindo na cultura, nas raças. Eu sinto que nós podemos acumular conhecimentos que às vezes não estão nem em nós, já estão na nossa genética. Eu sinto que a raça, os italianos, eu sinto que a raça negra, indígena, todos os povos cooperaram para formar, inclusive, a nossa própria genética e, a partir daí, os nossos conhecimentos e os nossos conceitos de mundo. O Nelson tem desenvolvido também, durante a pandemia, algumas lives com alunos de escolas estaduais, a pedido das diretorias, para buscar nesses alunos ou melhor, para levar a esses alunos uma influência motivacional. Conta para a gente desse projeto, Nelson, que com certeza está fazendo a diferença na vida de muitos alunos da escola pública aqui em Sorocaba. Eu agradeço. Isso para mim está sendo das coisas mais prazerosas dos meus últimos anos. Muito mais do que ganhar dinheiro, do que ter esse reconhecimento público dos nossos livros. Eu sinto felicidade em compartilhar com pessoas que estão necessitando a nossa história e aquilo que nós podemos trazer até elas, de incentivo, de motivação, de informação, de conhecimento, para que elas também cresçam e possam chegar aonde eu cheguei e muito mais. Esse é o meu desejo. E o que acontece? Por exemplo, nós fomos à última palestra na Escola Estadual Maria Ondina, fica no Parque das Laranjeiras. Nós sabemos que muitas dessas escolas estaduais da nossa cidade, as escolas privadas não fogem a essa regra, mas nós sabemos que com o pós-modernismo, com a falta de políticas públicas e sociais voltadas para as crianças, principalmente no quesito drogas, né? Violência escolar, nós sabemos que elas estão passando, as crianças, grandes necessidades nessas escolas, grandes privações. Então, ali tem casos de crianças que foram vítimas de abuso, crianças que estão passando por problemas com tráfico, com droga, crianças que estão passando por problemas de preconceito, de racismo, de depressão. E tudo isso, de alguma forma ou de outra, a gente tem o que compartilhar com essas crianças. Então, as diretoras têm nos procurado, a última foi na Escola Maria Ondina, e nós pudemos compartilhar através de uma live todo o nosso histórico, desde pequeno, as lutas que nós enfrentamos, as negativas que eu precisei dar para as drogas, para o cigarro, para a bebida, desde pequeno, negando estas coisas que eu sabia que faria mal para mim, da forma com que eu escolhi a educação, a forma com que eu escolhi a leitura, ao invés desses outros caminhos, que infelizmente a maioria das pessoas enveredam. Então eu tenho procurado realmente pautar minha vida nesse sentido, optando pela educação, acima das outras áreas, né? Educação, a religião, nós sabemos que aí residem os principais princípios da vida. E essa tem sido a nossa busca, a nossa escolha. Eu queria compartilhar isso com esses alunos e, graças a Deus, tem sido um sucesso. Fomos procurados por outras escolas e estamos marcando também, agendando com outras escolas, inclusive escolas técnicas como Rubens de Faria, para fazer mais lives e, inclusive, também palestras presenciais com essas crianças. E conta pra gente um exemplo, alguma coisa que essas crianças te contaram durante essas lives que você acha importante
como alerta, como exemplo, como elogio? Perfeito. Com relação a elogio, né? A diretora, nessa última palestra, ela até mesmo se emocionou com a palestra. Eles todos ficaram muito felizes. Ela disse que desde o começo da pandemia tiveram muitas lives e, graças a Deus, essa ela sentiu que foi a melhor de todas. Por conta realmente da história de superação, né? Sentimos que temos algo a acrescentar para os alunos, para as crianças que estão passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos ou até pior, né? Vivemos num mundo de muitas desigualdades sociais, então nós devemos ter empatia com as pessoas, saber o quanto elas podem estar sofrendo. Às vezes nós lidamos uns com os outros no dia a dia, até mesmo no ambiente de trabalho, e desconhecemos o que o outro está passando. Precisamos ter mais empatia com as pessoas, mais respeito com as pessoas. E as crianças, entre as perguntas que elas fizeram, teve um momento de participação, muitas perguntaram sobre o racismo, como que eu lidei com isso, se eu tive problema com isso. Outras falaram para mim, como que você conseguiu negar as drogas quando te ofereceram? Muitos meninos de 14, 13 anos, 12 anos com esse problema. Eles se sentem muito pressionados ao querer ser aceito no grupo, aceitar o cigarro, a bebida, a droga, e eles muitas vezes não têm força para resistir a isso e continuar sendo amigo das pessoas. Eles acham que no mundo tem dois grupos. Um que você vai estar fazendo parte do grupo e do sistema, e outro que se você recusar, você não vai ser ninguém. Eu procurei mostrar para elas que não é bem assim. Você pode ser amigo de todas as pessoas e, ao mesmo tempo, ainda respeitar a sua própria saúde, recusando as coisas que te fazem mal. E me exemplifica agora, Nelson, porque você tocou num assunto bastante delicado que nós estamos vivendo dia a dia e cada vez parece que de uma forma mais forte, a história do racismo, né? O racismo sempre fez parte da história do Brasil. A nossa força de trabalho, antes da imigração, antes dos italianos, dos japoneses, enfim, era a força negra. E eu tive a oportunidade de, algum tempo atrás, fazer um programa aqui para a TV Legislativa que falava da violência contra a mulher. E além de toda a violência que nós sofremos, a mulher preta acaba sendo ainda mais vítima, Verdade. né? Verdade. Como é que foi isso, olhando para você hoje e fazendo essa retrospectiva, essa pergunta que esta criança fez? Como é que você encarou essa segregação, esse racismo estrutural que nós temos no Brasil? Verdade. Muito importante essa pergunta. Tenho imenso prazer em respondê-la. Infelizmente, a maior vítima mesmo desse racismo brasileiro, vamos dizer assim, é a mulher preta, pobre e grávida. Ela é a maior vítima, ela é o ponto máximo do racismo no Brasil, infelizmente. A ponto de que nós estamos acompanhando aí crianças sendo mortas, facilmente. Nós vemos uma lista no Rio de Janeiro, por exemplo, e isso não foge no resto do Brasil, né? Essa realidade, de crianças negras sendo mortas com bala perdida. E, né, é uma questão realmente de racismo. Nessa lista de crianças baleadas com tiro que não se sabe de onde vem, você não vê crianças brancas, você vê crianças negras. Parece que tem alguma coisa aí realmente, não sei se é violência policial, eu não sei se é o próprio racismo estrutural, que foi tão bem colocado pelo professor Silvio, né, no livro dele, Racismo Estrutural. É uma realidade em nosso país. Mais de 300 anos de escravidão, vamos dizer assim, e ainda o negro ajudou em tudo e ainda assim não foi reconhecido pelas políticas públicas, eu não digo pelos brancos, não foi reconhecido pela política pública do Brasil, após a República, né? Desde 1888 foram abandonados para viver às margens da sociedade e não tiveram nenhum incentivo governamental para ter uma vida digna. E foram abandonados mesmo à própria miséria e ao próprio esquecimento. É como se falasse para eles, você não vai servir mais para mim, você não serve para mais nada. É como se falasse isso para eles. Infelizmente, a nossa sociedade aceitou isso, foi permitindo que isso acontecesse. Hoje nós temos tantas realidades tristes da marginalização dos negros, né, que são tidos quase como cidadãos de segunda classe, sendo que são iguais a todos. Eu gosto de falar que a diferença entre as pessoas não está na cor, nem no credo, nem nas escolhas que faz. A diferença entre as pessoas está no caráter.
pessoas com e sem caráter entre todas as tribos, entre todos os credos e entre todas as raças. Foi difícil para mim, porque sabedor das diferenças entre mim e as demais pessoas, eu sempre fui, muitas vezes, em quase todas as escolas e classes em que eu estudei, eu me percebia como o único negro da sala. Meu pai é negro, minha mãe é branca, descendentes italianos, meu pai é negro, descendentes não de escravos, mas de escravizados. Ele é descendente de escravizados. E eu percebendo essas diferenças, eu me calei. Então eu acredito que, como o racismo é estrutural, uma das saídas das pessoas negras é se calar. Ou ela se torna ativista, ou ela se cala nessa sociedade que nós vivemos. E o que você sugeriria agora para essas crianças que estão nos assistindo, que são crianças pretas, negras, o que elas podem fazer para fazer diferente na vida delas? Eu vejo 3 caminhos para um negro hoje. Se ele se tornar ativista dos direitos civis negros, ele corre muitos riscos, inclusive sociais. Nós estamos vendo como isso está sendo combatido pelos governos, tudo, né? Mas se ele se tornar também negador da própria realidade, ou seja, se tornar um sujeito silencioso e silenciado perante o próprio racismo estrutural que nós vivemos, ele também não vai contribuir nem com esse discurso, nem com esse diálogo e nem para essa mudança que nós precisamos ter. Como aconteceu comigo, por timidez, por medo, eu me calei sobre essa realidade por toda a minha vida, né? E hoje eu sinto que é necessário nós discutirmos mais essa realidade, até que ela seja modificada. Mas eu acho que o ativismo exagerado também não é bom. Eu acho que nós temos que buscar o empoderamento. Falamos muito sobre empoderamento feminino. É necessário o empoderamento para todas as pessoas, de todas as classes. Todo sujeito que se sinta diminuído na sociedade, ele precisa ser empoderado, em todas as classes de pessoas. O empoderamento vai permitir com que ele tenha autoestima, com que ele saiba que ele é sujeito de direitos e obrigações, com que ele saiba que ele é uma pessoa digna, que merece ser respeitada na sociedade e nesse mundo, e que ele possa, assim, buscar o seu caminho, o seu espaço digno, da forma com que ele escolher. Eu sinto que tudo é possível, tudo é capaz. Ele pode ser, inclusive, um presidente da República, como nós vimos o Barack Obama, né? Sem dúvida. Tudo é possível a todos. Sem dúvida. São 10h30 da manhã, nós estamos aqui no Câmara Convida com o Nelson Malzone Silvério, escritor, teólogo e advogado, contando um pouco da sua história de vida, contando um pouco dos livros que ele já publicou e divide conosco, sorocabanos e leitores aí do mundo afora. E é por isso que eu tô com essa pilha aqui, nós estamos com alguns dos livros do Nelson, para ele dar uma canjinha aí do que é cada um dele. Esse é o motivacional. Esse é motivacional e biográfico. Muito bem. Todos os sonhos do mundo. Todos os sonhos do mundo. E este aqui? Este livro... Obrigada, tô aqui com o Vitor. Valeu, Vi, ajudando a gente nessa produção aqui. Perfeito. E esse aqui, Para Gostar de Ler. Para Gostar de Ler. Eu sempre fiquei preocupado com a falta de leitura das pessoas. Hoje em dia as pessoas não têm paciência nem para ler um texto do WhatsApp, quanto mais um livro. Eu pensei, não adiantaria eu enveredar por esse caminho da literatura, desejar escrever 1000 livros, se as pessoas não querem ler nenhum. Então eu pensei, eu vou começar escrevendo um livro para gostar de ler, ajudando as pessoas sobre a importância da leitura, a importância do ato da leitura, da literatura também. E daí eu peguei, escolhi, dos mais de 3.000 livros que eu li, eu escolhi 350 livros que eu acho que são essenciais para as pessoas lerem. Pessoas de todas as idades, e eu sinto que tem 350 livros desses que eu li, né? Não são de todos, que eu acho que formam um cidadão responsável, um cidadão equilibrado e podem cooperar com a vida da pessoa. Temos mais um aqui, Antologia Poética. Antologia Poética. Nós escrevemos 2.500 poesias no decorrer da vida. Começamos por incentivo de 2 professores, um no ginásio e outro depois no colegial, que nos incentivaram a escrever poesias, né? E eu comecei a escrever poesias de cunho social, depois reflexivo, depois poesias religiosas e, por fim, poemas de amor, né? E temos mais de 2.500 poesias registradas. E daí, neste livro em específico, eu quis fazer uma antologia. Eu escolhi as 100 melhores poesias e coloquei neste livro.
E os dois últimos que estão aqui comigo são da área de direito, Isso. né? O direito médico e compliance. 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 Perfeito. Conta um pouquinho aí pra gente desses daqui. Ok. O Direito Médico foi um livro muito interessante que nós fizemos, 868 páginas, a convite do nosso amigo Gilberto Mizuno, da editora Rumo Jurídico. Nós tivemos a oportunidade de escrever sobre direito médico. Nós sentimos que era uma área do direito que precisava de mais análise, de mais estudo, de mais profundidade, né? Então, nós escolhemos essa área. Ele sabia que eu estava, o editor sabia que eu estava cursando após em direito médico. Então, ele encomendou essa obra de nós, sabedor de que nós gostamos de escrever, né? Começamos a escrever esse livro, terminamos ele em 2 meses. Mas são coisas e estudos que eu já vinha fazendo ao longo da minha vida. Então, eu colacionei jurisprudência, legislações, histórico sobre todas as áreas interessantes do direito médico e do direito da saúde e pudemos contabilizar nesse livro, procurando que realmente fosse um guia de direito médico. Eu tenho amigos que estão usando esse livro para dar aulas. E este livro, graças a Deus, tem sido muito vendido. O livro de direito médico. O livro de compliance, ele é uma questão moderna, né? Um tema inovador que surgiu nos últimos anos por conta dos problemas de corrupção que nós vivemos em nossa sociedade. Temos problemas de corrupção dentro das empresas familiares, dentro das empresas privadas, temos problemas de corrupção estrutural também dentro da própria política, dentro do próprio poder público, da administração pública. Então, a compliance, ele visa trazer transparência, voltar a trazer confiança, tanto para as empresas privadas quanto para as empresas públicas. Este livro eu tive a oportunidade de fazer em conjunto com os meus colegas do escritório, a doutora Natácia Jardim e o doutor Felipe Gori, que estão escrevendo comigo este livro ao mesmo tempo, né? Estamos preparando palestras sobre esse tema, compliance, assim que passar a pandemia, e também sobre direito médico. Fomos convidados pela Sociedade Médica de Sorocaba também a palestrar sobre direito médico. Nós estamos encerrando o programa de hoje, o Câmara Convida, com o Nelson Malzone Silvério, escritor, teólogo, advogado, com mais de 16 livros publicados, que nesta pandemia já escreveu 4 ou 5, não é isso? Isso. E gostaria que você deixasse, Nelson, para os nossos telespectadores, uma mensagem para 2021. Afinal de contas, você que é exemplo de superação, passou por mais esse ano que para muitos foi bastante improdutivo, mas para você foi bem diferente. E uma mensagem para 2021. Agradeço. É uma honra estar aqui, né, como eu disse no início, nesse templo legislativo da história de Sorocaba, que já existe há mais de 20 anos, né? Nós acompanhamos a história de Sorocaba, conhecemos a nossa história. Um dos livros que nós queremos escrever sobre a história de Sorocaba, trazendo até a linguagem de hoje, os escritos maravilhosos do Olísio de Almeida, do Antônio Francisco Gaspar, trazendo para a geração que nós temos hoje questões históricas importantes. Nós sabemos que a história e a cultura é essencial para toda a sociedade. O meu desejo é que você nunca pare de sonhar. Sempre sonhe, continue sonhando alto, nunca desista dos seus sonhos. O meu desejo é que todo cidadão sorocabano entenda que nós precisamos uns dos outros para construir uma Sorocaba melhor. Não é apenas um partido, não é outro, não é apenas um vereador, nem outro também. Não é direita nem esquerda. Somos todos nós juntos trabalhando para uma Sorocaba melhor. Esse é o meu desejo como sorocabano, que nós valorizemos a nossa cultura, que nós valorizemos a nossa história e que nós possamos nos juntar também para fazer, de fato, termos uma vida melhor e garantir isso para as nossas futuras gerações e também para o nosso grupo atual de cidadãos. O meu desejo é esse. E eu continuo tendo todos os sonhos do mundo. Entre os meus sonhos, e eu vou buscá-los, está aí o desejo de participar e ajudar o Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba, ajudar com mais força o Gabinete de Leitura, ajudar também a nossa Academia Sorocabana de Letras a se modernizar. Eu tenho alguns projetos para a Academia Sorocabana de Letras, a nós nos modernizarmos, aumentar a facilidade com que as pessoas cheguem até esses autores sorocabanos. Eles não são muito divulgados, a academia também não é muito divulgada. Precisamos de um site, precisamos de parcerias, precisamos de mais momentos de destaque para esses autores. E temos também muitos sonhos voltados à área cultural da nossa cidade, tanto no quesito música, quanto nos outros tão importantes para a nossa cidade e, infelizmente, às vezes estão esquecidos. Esse é o nosso desejo, que as pessoas creiam
em Deus, que as pessoas creiam no seu trabalho, que as pessoas creiam na força que elas têm para se superarem e para serem felizes, apesar de qualquer obstáculo que possam estar vivendo ou tenha sobrevivido até ela. Nós agradecemos a participação do Nelson Malzone Silvério neste Câmara Convida, voltando às entrevistas aqui da TV Legislativa depois do período eleitoral. E não se esqueça, acompanhe toda a nossa programação através do canal 31.3 da TV Aberta Digital, canal 9 da Vivo e também pelas nossas redes sociais, Facebook da Câmara, o YouTube e também nós estamos no Instagram. E eu gostaria de dizer para você, a pandemia ainda não acabou. Lave as mãos, use máscara, evite aglomerações. E até o próximo programa. Eu sou a Fernanda Brunheroto e é sempre um prazer estar com você, telespectador da nossa TV Legislativa.